Oi de novo, povo. Vamos seguir. Vamos seguir para o nosso segundo momento. Bom, quando a gente fala dos pronunciamentos dos magistrados, a primeira regra que determina os atos do juiz, no caso, e aqui no caso é do juiz mesmo, é o artigo 203 do CPC. Então, a gente tem o próprio caput do artigo 203 falando os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças interlocutórias e despachos. Diante disso, algumas anotações objetivas, né, e bastante simples. Então, quais são os pronunciamentos do juiz? O que o juiz faz? Então, ele profere despacho, profere decisões interlocutórias e ele também profere sentenças. Esses são os 3 atos básicos que um juiz pratica. Bom, e o que é cada um desses atos, né? Como que a gente diferencia sentença, interlocutória e despacho? Meus queridos, o próprio parágrafo, né? Os parágrafos do artigo 203, eles se dedicam a nos trazer esse esclarecimento. Então, olha o que fala o parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, e aí você vai gravar essa segunda parte, né? Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, o que é sentença? Sentença é um pronunciamento realizado pelo magistrado, fundamentado em 2 dispositivos básicos, 485 ou 487. O que é o artigo 485? Extinção do processo sem análise de mérito, né? Então, vocês já sabem, né? O artigo 485 do CPC, ele fala sobre extinção, entenda a extinção como julgamento, tá? Julgamento do processo sem análise do mérito. O que é essa análise do mérito, né? Sem analisar o pedido. Então, nós temos circunstâncias, situações em que o juiz extingue o processo, mata o processo, sem dizer quem tem direito, sem dizer qual parte tem razão, sabe? E aí nós estamos falando de uma sentença nos termos do 485, fundamentada no artigo 485, ou seja, é uma sentença em que o mérito, o pedido do autor, das partes, de maneira geral, não foi analisado, não foi apreciado. Ah, professor, exemplo de uma sentença sem análise de mérito, que alguns vão chamar de sem resolução de mérito, né? Indeferimento da petição inicial. O que é esse indeferimento da petição inicial? A petição inicial é uma manifestação que possui requisitos. Ela tem critérios, ela tem parâmetros para ser formada e bem formada. Se a parte não faz uma petição inicial de acordo com os requisitos, de acordo com esses parâmetros, o juiz vai extinguir o processo. O juiz vai determinar o arquivamento do processo. Ah, mas isso quer dizer que a parte tem razão ou não tem razão? Não, isso não tem nada a ver com isso. Isso só quer dizer que a petição inicial está errada, que o autor tem que corrigir essa petição inicial e aí poderá ingressar novamente. Agora, quando a gente pensa no artigo 487 do CPC, nós estamos nos referindo à extinção, né, que você já sabe que é julgamento do processo, com análise ou resolução do mérito, ou seja, com análise do pedido. Então, aqui o juiz vai julgar a favor ou em desfavor de alguém, dizendo efetivamente quem tem razão e quem não tem razão. Isso é uma sentença. Então, sentença é o ato mediante o qual o juiz julga efetivamente o processo e faz esse julgamento com fundamento ou no 485 ou fundamentado no 487. Ou ainda na parte final do parágrafo 1º, ele põe fim à execução, né? Extingue a execução. E aí as regras são regras específicas. Mas o que você tem que pensar agora, nesse momento da sua caminhada processual, é
pensar que sentença é o pronunciamento do juiz que julga o processo com base no 485 ou no 487, com resolução de mérito e sem resolução de mérito. Basicamente, essa é a ideia da sentença, né? Que é a decisão interlocutória? A decisão interlocutória, ela nos é apresentada no parágrafo 2º. E aí vem o parágrafo 2º que fala: decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. E aí é uma definição sensacional, né? Porque ele fala o que é decisão interlocutória sem falar necessariamente o que é decisão interlocutória. Porque a gente observa que o código ele define sentença. Os outros, ele vai definindo meio que de maneira residual. Então, o que é decisão interlocutória? É uma decisão, um pronunciamento com conteúdo, com caráter decisório, o juiz decide alguma coisa, mas não é feito com base no 485 nem no 487, colocando fim à fase de conhecimento, né? Não. Nós temos uma decisão paralela. Eu sempre gosto de dizer, e é importante que você anote isso, a decisão interlocutória resolve pontos controvertidos. A decisão interlocutória, ela responde a um questionamento processual relevante. Exemplo mais fácil para a gente compreender as decisões interlocutórias são as liminares. Toda liminar é uma decisão interlocutória. Todas as liminares são decisões interlocutórias. Então, a parte ingressa com uma ação e pede, imagine assim, você teve o seu nome negativado, exemplo mais simples possível, né? Você teve o seu nome negativado, foi inserido na Serasa, porque você não pagou uma conta da TIM. E aí você não é cliente da TIM. E mesmo assim te negativaram. Você ingressa com uma ação para declarar que o débito não existe, mas você não quer esperar o processo ser julgado para o seu nome sair do Serasa. Mesmo porque esse processo pode demorar um tempinho para ser julgado. Você quer que o nome saia do Serasa imediatamente. Então, essas decisões meio urgentes, nós vamos chamar de liminares. São decisões de urgência, né? Um dos tipos das liminares que nós temos. Então, para tirar o nome imediatamente do Serasa, algumas autorizações de cobertura de plano de saúde. Pensa você no seguinte contexto, né? Você paga um plano de saúde e precisa fazer um procedimento médico e ele não é, o plano nega a cobertura. Você ingressa com uma ação e pede que seja proferida ali uma decisão de urgência para que o plano faça a cobertura, porque você está correndo risco não fazendo o procedimento. Isso é uma liminar. Naquele momento, o juiz só resolve um ponto controvertido, uma questão incidental. Ele só resolve um problema, mas ele não julga o processo naquele momento. Depois haverá o julgamento, confirmando ou não aquela liminar. Então, as interlocutórias, elas fazem isso, elas resolvem alguns problemas que nós temos ao longo do processo. Por isso que a gente diz que ela tem caráter decisório, porque por uma interlocutória, como o próprio nome diz, o juiz decide. Então, tem conteúdo decisório, só que ele não está julgando o processo. O Eduardo colocou aqui. A pensão também, né, professor? Sim, quando você precisa de pensão alimentícia, né? Você vai ingressar com uma ação de alimentos para buscar pensão para o seu filho. A ideia não é que o juiz fixe pensão só quando o processo acabar. Você quer alimentos agora, você quer uma pensão exatamente nesse momento. Isso é uma liminar. Isso é um tipo de liminar. Ela é analisada por uma interlocutória. Questões de prova também é tudo interlocutória. Se o juiz autoriza ou não autoriza uma prova. Então, são coisas relevantes que são analisadas ao longo do processo em que o juiz decide alguma coisa. Mas ele decide e resolve aquele problema. Ele não resolve o processo. O processo ainda será julgado. Então, essa é a diferença entre a interlocutória e a sentença. E, por fim, nós temos os despachos, né?
E aí o parágrafo 3º fala que despacho são todos os demais pronunciamentos feitos pelo magistrado. E aqui a gente não tem necessariamente um conteúdo decisório. Então, despachos são decisõezinhas, assim, né, para que o processo caminhe. Então, quando o juiz pega o processo e ele escreve lá, cite o réu. O que é citar o réu? Informa o réu que existe um processo contra ele. Isso não tem conteúdo decisório nisso. É só uma declaração de vontade do magistrado. O magistrado dizendo o que tem que ser feito. Isso é um despacho. Quando o juiz fala, marque audiência, né, tudo isso é despacho. Então, o processo ele é cheio de despacho. Então, intime o autor para se manifestar sobre tal documento, intime o réu para se manifestar sobre a alegação disposta em tal lugar. Tudo isso é despacho. Então, são esses pronunciamentos para que o processo caminhe, para que ele tenha seguimento. Esses 3 atos são os 3 atos principais quando a gente pensa na postura ou na conduta praticada por um magistrado, por um juiz, né? Então, o juiz é sentença, despacho, decisão interlocutória. Só que nós não podemos nos esquecer que o artigo 204, ele fala sobre o acórdão. E ele diz o seguinte, acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, acórdão, julgamento colegiado proferido pelos tribunais. A primeira coisa que você tem que entender quando a gente analisa o artigo 204 é se acórdão ele é julgamento colegiado proferido pelos tribunais, não existe acórdão em primeiro grau. Então, esse é o primeiro ponto, porque primeiro grau não é tribunal, né? Os tribunais é segundo grau para cima. Então, a primeira consequência dessa nossa conversa, da leitura do 204, é não existe acórdão em primeiro grau, ou primeira instância, né? A primeira instância, esse julgamento, a gente vai chamar de sentença. Que ótimo! A garrafa virou. Meu Deus do céu, que lambança. Calma aí. Nossa, que legal, hein? E é claro que eu estou sentado na cama e a garrafa de água me vira na cama, ensopando, porque essa besta que vos fala não fechou a tampa. Senhor. E não foi pouco, não, viu? Calma aí. Deixa eu me ajeitar aqui. Estava sentindo uma coisa molhadinha. Falei, gente, eu não tenho problema ainda com essas coisas, né? Meu Deus, molhou muito. Vamos lá. Voltemos aqui. Quando a gente vai para a questão do 204, a gente verifica essa definição existente em torno dos acórdãos. Então, acórdão é esse julgamento colegiado. Primeiro ponto, o que é julgamento colegiado? O pessoal que viajou com a gente para Curitiba, quando nós fomos em 2019, né? O pessoal do 5º semestre, tem gente da turma do 5º que foi com a gente para Curitiba visitar o Tribunal de Justiça. Vocês tiveram ali a oportunidade de ver esses acórdãos, né? Sabe, esses acórdãos. Por quê? Porque nós tínhamos julgamentos que eram realizados coletivamente. Vários desembargadores se pronunciando acerca de um julgamento. Eu estava comentando com vocês, né, a decisão fatídica do STF essa semana sobre a possibilidade de abertura das igrejas ou não. O que era aquilo? Aquilo é um caso claríssimo, diga-se de passagem, de acórdão, porque eu tenho vários ministros se pronunciando. Essa ideia de decisão colegiada, eu mandei no privado essa coisa de não existe acórdão em primeiro grau. Ok, obrigado, Eduardo. A Angélica colocou, punição antecipada se for dar prova difícil. Vai lá. Para a pessoa achar uma prova difícil, numa época de pandemia, em que você faz a prova online, você tem que levar um cacete. Né? Porque não tem como achar difícil uma prova que é online, em que vocês ficam batendo papo no WhatsApp, trocando as respostas. Então, por favor, né? Se fosse presencial, né?
teríamos uma outra realidade, né? Uma outra situação em que a coisa seria um pouquinho mais apertada. Mas não é o que está acontecendo nesse momento, né? Então, mas vamos lá. Então, quando eu tenho vários julgadores participando do mesmo julgamento, isso vai produzir um acórdão. Então, o acórdão do STF ele vai ser produzido a partir da manifestação de 5 ministros. O acórdão do Tribunal de Justiça ele vai ser produzido a partir da manifestação de 3 desembargadores. Se é mais do que um, a gente já vai chamar de julgamento colegiado, porque eu tenho mais de um julgador responsável. Ah, professor, pode ser 2? Não, jovem, nunca será 2. Sempre será número ímpar, para não dar empate. Né? Então, para ser julgamento colegiado, vai ser pelo menos 3, tá? E não é porque 2 é pouco, não, é porque tem que ser número ímpar. É uma questão de facilidade mesmo. Se for número par, pode empatar a votação. E a intenção não é essa, né? Tem que ser decidido alguma coisa. Então, isso é acórdão. Acórdão é julgamento colegiado. Então, proferido por um grupo de pessoas. Isso não existe em primeiro grau. Porque em primeiro grau é um juiz só sentenciando. É um juiz só produzindo ali o seu julgamento. Simples assim. Agora, para ter acórdão, eu tenho que ter segundo grau ou Tribunal Superior ou STF. Então, a princípio, em regra, juiz não faz acórdão. Juiz é sentença. Para ter acórdão, tem que ser desembargador ou ministro. Só que nós não podemos nos esquecer que existe também a decisão monocrática. A decisão monocrática, com essa nomenclatura, ela também é um conceito no âmbito dos tribunais. Você vai observar, no artigo 926 do CPC, que existe lá a previsão de decisão monocrática. O que é isso? Existem alguns casos, e esses casos são expressamente previstos no Código, em que o desembargador, o ministro, pode julgar sozinho. Aí, quando eu tenho o desembargador ou o ministro julgando sozinho, isso se chama decisão monocrática, mono de um só, né? A ideia é essa. Então, nem todas as decisões, né, nem todos os julgamentos dos tribunais serão por meio de acórdãos. É possível termos julgamento dos tribunais por decisão monocrática, dentro das hipóteses do 926. Fora do 926, não. Então, ali o artigo 926, ele nos apresenta algumas situações em que o desembargador ou o ministro poderá julgar sozinho. Ele vai ser chamado de relator, né? Relator é esse ministro ou desembargador que poderá fazer o julgamento sozinho. Se eu tenho no tribunal um julgamento feito por um único magistrado, por um único desembargador ou por um único ministro, a gente vai chamar isso de decisão monocrática e não acórdão, tá? Então temos que ter esse cuidado. E o resto? Tem despacho nos tribunais? Tem. Tem decisão interlocutória nos tribunais? Tem. Eu posso ter uma liminar no tribunal. Antes de termos aquela liberação para aborto do feto anencéfalo, isso acontece, salvo engano, em 2014. Então, antes do STF permitir, né, o aborto de uma criança que seja acometida de anencefalia, muitas mulheres tentaram abortar, tentaram a autorização judicial para abortar. Várias, todas negadas pelo Poder Judiciário. Mas, em alguns casos, aconteciam o seguinte, o juiz de primeiro grau deixava abortar, permitia, e a primeira decisão que nós tivemos permitindo o aborto do anencéfalo no país foi em Maringá, né, por um juiz que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas o problema é que daí chegava no tribunal, o tribunal revogava. Tudo isso em medida de urgência. Então, é possível interlocutória nos tribunais, não tem o menor problema. Então, o ministro desembargador também despacha, também profere interlocutória. A diferença que nós teremos na prática dos atos
dos ministros desembargadores em relação ao juiz é a figura da sentença. Sentença é só o juiz de primeiro grau que profere. Não existe sentença em segundo grau ou sentença em tribunais superiores, porque a decisão monocrática dos tribunais superiores ou de segundo grau vai chamar decisão monocrática e não sentença. E as decisões conjuntas do grupinho de vários julgadores chamarão acordo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Pergunta, jovem. Não fique acanhadinho. Tudo sob controle? Ok. Vamos lá. Próximo assunto que nós temos que trabalhar é a figura dos prazos processuais. Aqui a gente já está chegando, mas na parte final, aqui é uma parte bem mais tranquila, né? Como que funcionam os prazos no âmbito do processo? Então, primeiro ponto, né, que a gente tem que analisar para falar dos prazos. O processo, ele nasce para chegar um momento e acabar. Ninguém ingressa com uma ação esperando que ela dure mais tempo do que a própria vida da pessoa. Na verdade, esse não é o objetivo. Acontece, às vezes? Acontece, mas o foco não é esse. O processo nasce para ter ali o seu trâmite e ter um ponto final, encerrar. Então, quando a gente fala desse tempo do processo, né, ah, a gente pode, quando a gente fala do prazo do processo, nós estamos nos referindo ao tempo em que a parte terá para praticar determinados atos. Via de regra, todos os atos praticados no processo, que a gente acabou de estudar os atos, né, eles têm prazo para ser praticado. Eu não posso praticar a qualquer momento. Então, o réu poderá contestar em um determinado momento. Passado aquele prazo, ele não poderá contestar mais. Um recurso poderá ser feito em um determinado momento, em um determinado prazo. Passado aquele prazo, não poderá mais recorrer, e assim sucessivamente, né? A grande parte dos prazos processuais, se não praticamente todos, dos atos processuais, eles são limitados a determinado prazo, a determinado tempo para ser praticado. E quando a gente pensa em prazo no ambiente processual, nós temos aí duas verificações básicas de prazo, que é o prazo inicial do tempo para praticar o ato e o prazo final. Então, por exemplo, sou intimado para me manifestar no processo. Quando eu sou intimado, eu serei informado de um prazo. Por exemplo, o juiz vai falar assim: Luiz, você tem 5 dias para se manifestar. Esses 5 dias começam a contar quando e terminam quando? Isso é prazo inicial e prazo final, simples assim. Prazo inicial, quando que o prazo começa a ser contado, prazo final, quando ele termina. Existe uma nomenclatura em latim para o prazo inicial e para o prazo final. Dies a quo é o prazo de início. Dies a de quem é o prazo de fim, é o prazo final para a prática do ato. Todos os prazos processuais, se preste muita atenção. Poucas vezes no direito a gente pode falar todos, né? Ou nunca, ou sempre, mas todos os prazos processuais, eles possuem um dia de início, um momento para o prazo iniciar e um momento para o prazo findar, para o prazo terminar, tá? Bom, sobre os prazos processuais, tudo está contido dentro do próprio Código de Processo Civil. O artigo 212 fala para a gente o seguinte, né? Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, aqui a gente tem uma primeira previsão da prática dos atos processuais. Ainda não estamos tratando dos prazos, mas já chegaremos nisso. Esses atos que eu estou falando, intimação, citação, audiência, tudo o que acontece no processo, ele vai ser realizado quando? Qual é a diretriz? Ele tem que ser realizado em dia útil, então você não vai ter audiência num feriado, você não vai ter alguma coisa ali tendo que cumprir alguma coisa no processo num domingo. Então, não. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Importante, esse lapso temporal para a realização do ato, das 6 da manhã até as 20 horas da noite, preste muita atenção nisso, é para o início do ato. Então, cuidado.
o prazo, o ato, né, melhor dizendo, o ato processual, ele pode terminar depois das 20 horas. O que ele não pode é começar depois das 20 horas. Então, não tem problema nenhum se um oficial de justiça vai até a casa do devedor para buscar o carro dele e ele chega na casa do devedor às 7h40 da noite, 19h40. Ele tem que chegar antes das 8. O ato tem que começar antes das 8. Começou. Se ali o executado, o devedor, começa a fazer todo um teatro, põe a família para chorar, liga para o advogado, tranca o portão, começa a berrar com todo mundo, e nessa palhaçada toda, se passa das 20 horas, o oficial não tem que ir embora. Como ele começou antes das 20 horas, ele pode ficar ali até terminar, ainda que ele consiga arrancar o carro de lá meia-noite. Tá? Mas ele, então, entenda, esse lapso temporal das 6 da manhã às 20 é para o início do ato. O que eu não posso ter é um ato começando após as 20 horas. Mas ele pode começar antes das 20 e terminar após as 20, sem nenhum prejuízo, tá? Claro que é possível, em algumas situações, né, que determinados atos possam ser praticados fora do horário. Então, a regra é: não posso estender esse horário, né? Não posso passar, desrespeitar essa regra do caput. Mas alguns atos, e aí nós temos o parágrafo 2º, como citação, intimação e penhora, pode ser realizado no período de férias forense ou fora do horário estabelecido neste artigo. Mas lembre-se, o que pode desrespeitar esse horário das 6 às 20? Citação, intimação e penhora. E só. Se é uma busca e apreensão, se é uma remoção, não. Aí tem que respeitar esse período, tem que respeitar essa situação. E é claro, gente, tudo também é conduzido a partir de um bom senso. Então a citação, né, o ato de informar o réu do processo, ele não precisa respeitar esse prazo das 6 às 20 horas. Mas não é razoável 2 horas da manhã o oficial de justiça bater na porta do réu. Então existe uma questão de bom senso também em torno disso, tá? Artigo 203 fala da prática processual em qualquer horário, até as 24 horas do último dia de prazo. Isso é um grande benefício que nós tivemos pelo processo eletrônico, pelo processo digital, virtual, porque antes do processo eletrônico, o nosso prazo terminava no horário que o fórum fechava, porque a gente levava a nossa manifestação no fórum, né? Em mãos, impressa, entregava no cartório. Então, o fórum fechava às 5 horas da tarde, hoje fecha às 6, então seria o prazo final para entrega. Agora, você pode peticionar no processo até meia-noite, né? E a gente faz isso muito. Quando eu falo a gente, eu estou falando todos os advogados. É muito comum você ver manifestação 9, 10, 11 horas da noite, porque às vezes passa o dia atendendo e tem a noite para cumprir alguns prazos. Então, acaba sendo comum. E a gente consegue também praticar esses atos nos finais de semana. Então, se eu estou meio à toa, quero cumprir um prazo no sábado e no domingo, eu consigo. Se fosse na época do processo físico, não conseguiria levar no fórum no sábado e no domingo, não teria ninguém para me receber, né? Bom, dando sequência, né? A gente fala que tem a questão do recesso forense. O que é esse recesso forense ou as férias forenses? Esse recesso forense é o período compreendido entre o dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, vou colocar aqui, recesso forense, ou também chamado de férias forenses. Recesso forense ou férias forense. O que é isso? Então, é o prazo do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. O que acontece nesse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro? Não pode ter manifestação no processo. As partes não podem ficar se manifestando, não pode ter prática de atos de maneira geral, é claro que tem exceção, né? Então, tem uma situação urgente. É claro que a situação urgente pode ser praticada. Ação de alimentos. A pessoa que precisa de alimentos, ela não pode esperar um mês para receber. Então, ações de alimento tramitam durante esse período. Lembre-se, né, que o fato de termos férias forense não significa que o judiciário não está funcionando. Nós temos pessoas em plantão para receber situações
específicas que não podem ficar suspensas. Mas é uma vantagem bacana esse período do dia 20 ao dia 20, os prazos não são computados, né? Não tem contagem de prazo nesse período e tal, que é uma forma de deixar o advogado descansar um pouco também, né? Ele acaba conseguindo ter um pouco mais de paz na prática desses atos, na possibilidade de atuar. Bom, prazos. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, a primeira coisa, qual que é a regra que eu tenho que pensar? A regra básica, a regra geral. Qual será o prazo para eu praticar determinado ato? É o prazo previsto na lei. Então, na contestação, o prazo de contestação do artigo 335 é 15 dias. Então, eu vou seguir o prazo da lei. Prazo para recurso, em regra, 15 dias, está previsto no artigo. Então, eu sigo este prazo. Ah, mas e se a lei for omissa? Olha o parágrafo primeiro. Se a lei for omissa, não tem um prazo previsto na lei, o juiz determina o prazo de acordo com a complexidade do ato. Então, se a lei não fala nada sobre o prazo, o juiz vai dizer qual é o prazo. Então, vai lá, intime fulano para fazer tal coisa em 5 dias, 10 dias, 15 dias. E aí o juiz vai fixar esse prazo. Se não tem previsão legal, né, e não tem prazo dado pelo juiz, o prazo será de 5 dias. Aqui é o parágrafo 3º. A gente pulou o segundo, e o segundo fala assim: quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Isso é uma outra questão. Depois de passados 48 horas do próprio vencimento da intimação. O ponto é, o que a gente tem que entender? Qual é o prazo? É o prazo previsto no artigo. Não tem prazo previsto no artigo, então é o prazo dado pelo juiz. Ah, não tem prazo previsto no artigo e o juiz também não fixou prazo. Foi omisso. Qual é o prazo? 5 dias. Então, meus caros, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo com isso. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, não tem prazo na lei e o juiz não falou nada, então quer dizer que eu posso me manifestar no tempo que eu achar pertinente. Não, você vai ter 5 dias. Então, muita atenção para esse parágrafo 3º. Ah, posso praticar o ato antes do início do prazo? Posso. Talvez o prazo ainda não começou a ser contado. Eu já posso cumprir o ato? Pode. Exemplo, né? Essa situação do prazo para contestar, do prazo do réu para se manifestar, ele é contado da juntada do comprovante da citação. A gente vai relembrar isso. Ah, como assim? Então, o réu ele vai receber uma cartinha na casa dele dizendo que tem um processo contra ele. O prazo dele não é da data do recebimento, é de quando essa cartinha voltar para o fórum e o funcionário do fórum colocar essa cartinha no processo, que é o que a gente chama de juntada, quando ele juntar a informação de citação. Então, é da data da juntada que vai começar a contar o prazo, e não da data da intimação. E aí é muito comum que, do dia em que o réu foi intimado, citado, melhor dizendo, até ser juntado, dependendo da velocidade do cartório, isso pode passar 1, 2, 3 semanas. É tudo o tempo que o cara ganhou. Porque só vai começar a correr prazo após a juntada. Ah, mas ele já recebeu a citação, nem foi juntado ainda no processo, ou seja, nem começou a contar o prazo, mas ele já quer se defender. Ele pode? Pode. Parágrafo 4º. Então, a parte pode se manifestar antes do início da contagem do prazo. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema. Artigo 219. Né? Na contagem de prazo, hoje, no processo, gente, isso é processo civil, tá? Isso não tem nada a ver com processo criminal. Somente dias úteis. Todo o prazo ele é computado em dias úteis, do início ao fim. Tá? Antigamente, no código anterior, o dia do início e o dia do fim tinha que ser útil, mas eu contava sábado e domingo. Então, antes, se o meu prazo começava na sexta e eu tinha 5 dias, era sexta, sábado, domingo, segunda, terça, acabava na terça. Hoje, meu prazo começa na sexta e eu tenho 5 dias. É sexta, sábado, domingo eu não conto. Segunda, terça, quarta, quinta, ganhei 2 dias. Então, eu pulo finais de semana, pulo feriado nessa contagem de prazo, integralmente em dias úteis, tá? O 220, para a gente fechar, fala sobre as férias forenses, que é do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Paramos aqui, voltamos a partir daqui na próxima aula. Beleza, meus caros? Serei derrubado a qualquer momento.
temos menos de 1 minuto. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se precisar retomar alguma coisa no nosso próximo encontro, só me avise. Beleza? Excelente final de semana, resto de semana. Beijos e abraços. Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite, professor. Até professor. mais.